A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional, para podermos estar atentos, para saber o que o Senhor quer falar conosco nesse dia, através das Escrituras, através da vontade dEle em nós. E o título de hoje é Os Dias São Maus. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. E diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E o devocional começa assim: já estamos no mês de novembro, mais um ano está chegando ao fim. Talvez você tenha desistido deste ano, planejado o próximo. No entanto, o sábio aproveita bem o tempo, não o desperdiça, não despreza as últimas semanas do ano como se o ano já tivesse acabado. O sábio também não pensa que terá todo o tempo do mundo, não vive indisciplinadamente, nem perde tempo com picuinhas. O sábio não perde tempo. Não joga fora minutos preciosos com dúvidas, acusações, desânimo ou ansiedade. Primeira parte, até aqui, é uma grande verdade. Muitos já acham que porque já chegou em novembro, hoje é dia 10 de novembro, então não tem mais o que lutar, esperar. É como se o ano já tivesse sido perdido, não planeja, nem está mais esperando aquilo que já foi pedido no decorrer do ano. E aqui no devocional ele nos atenta que o sábio não perde tempo. E às vezes nós perdemos muito tempo. Perdemos tempo com, como ele falou, dúvidas, acusações, desânimo, ansiedade, picuinhas, e é uma grande verdade. Às vezes olhando todo o ano que já está sendo finalizado, a gente, se olhar para trás, a gente vai encontrar muitos pontos que a gente deixou de fazer, que não deu certo, que não aconteceu. E não vamos focar naquilo que deu certo, naquilo que aconteceu, naquilo que nós esperamos e recebemos. Então nós temos que aprender a remir o tempo mesmo. Não há mais tempo para buscar o Senhor de uma forma relaxada, não há mais tempo de esperar no Senhor de qualquer jeito. Nós sabemos que o Senhor está às portas, nós sabemos que nós precisamos remir o tempo, não tem mais tempo. Os nossos dias estão acelerados, quando a gente acorda, daqui a pouco já está na hora de dormir, não vemos o dia passar. E essas coisas vão nos mostrando que a cada dia nós temos que ficar mais atentos e vigilantes. Vamos prosseguir? O sábio entende que a sua prioridade é a salvação da sua alma, é a sua vida espiritual. Verdade. Ele sabe que os dias são maus e que cada dia que passa o mundo piora. Ele vigia seus passos e seus pensamentos para que o seu tempo seja bem aproveitado. É uma grande verdade. Nós temos que aproveitar o nosso tempo com Deus. Seja sábio nos dias que faltam para o ano acabar. Plante agora o que você quer colher amanhã. Plante sementes que darão frutos para a eternidade. Aproveite cada minuto do tempo que você recebeu de Deus. Mas não pense que aproveitar, está entre aspas, é o que o mundo prega. Aproveitar não é dar vazão aos seus desejos e fazer o que vier à cabeça. 1000 vezes não. Aproveitar o tempo é valorizar a oportunidade que você recebeu de poder fazer a escolha certa, andar prudentemente na disciplina da palavra de Deus. E o conselho que deixa aqui é: seja sábio nos dias que faltam para o ano acabar. Plante agora o que você quer colher amanhã. E é uma grande verdade, irmãos. A gente tem que ser muito sábio mesmo para poder suportar e viver esses dias. O mundo cada vez está pior, o cenário
Cada vez é de mais maldade, de destruição, e nós temos que renunciar à nossa carne dia após dia. Eu sempre, antes de acordar, de botar os pés no chão, eu sempre agradeço ao Senhor, porque nós estamos andando, falando, respirando. Muitos não estão tendo essa condição. Muitos desceram a sepultura, não tiveram a oportunidade de viver mais um dia. Então, já que nós tivemos essa oportunidade, nós somos responsáveis por fazer a nossa vida diferente, a nossa vida melhor e a nossa caminhada até a salvação, até o dia que o Senhor virá, até o dia que Ele nos chamar. Nós temos que fazer as coisas corretas. É fácil? Não é fácil. É uma renúncia muito grande? É. Mas nós temos que aproveitar esses últimos dias, já começar a semear para o ano que vem. Nós temos que aproveitar esses últimos dias do ano para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Que por mais que nós tenhamos adversidades, desertos, tempestades, o Senhor tem estado conosco. Então nós temos que ser gratos, não só nesses últimos dias, mas sempre. Então vamos para a palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios. Sede, pois, Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Obrigada, meu Deus. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos parar aqui que eu quero pontuar uma coisa. Nós temos que buscar a palavra de Deus para saber aquilo que nós estamos fazendo de certo e errado, para saber aquilo que nos impede de alcançar o reino dos céus. Porque o reino dos céus não está de brincadeira. Nós temos que ter pré-requisitos para poder entrar. É tomado à força? É tomado à força. Nós temos que lutar dia após dia para que a gente não entre nesses pré-requisitos que nos impedem de estar no reino, mas sim buscar os pré-requisitos que nos faz estar dentro do reino. Como se a gente fosse tirar um passaporte, entrar num clube, alguma coisa assim. Não tem os pré-requisitos que tem que ser alcançados? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que apresentar documento tal. Então, é assim. Vamos continuar. Parei no versículo 6, vamos para o 7. Portanto, não sejais seus companheiros dos filhos da desobediência, como foi falado no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vamos parar até aqui também. Aqui diz que nós temos que buscar e exalar o fruto do Espírito, que é a bondade, a justiça e a verdade. Esses são os frutos também do Espírito. E nós temos que entender que antes nós estávamos nas trevas, só que agora nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, entramos no processo de justificação, somos justificados. Nós temos que andar em conformidade com a luz. Porque se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Se você não está em luz, você está em trevas.
É uma coisa que não tem meio termo. Então, se a gente tem que colocar na nossa consciência que antes nós éramos trevas, antes de aceitar o Senhor Jesus. E agora nós somos luz e temos que continuar andando na luz, condenando as práticas que antigamente nós fazíamos e aquelas que ainda estão no mundo, que tentam adentrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa mente. E até o que está em oculto, como ele diz que as pessoas fazem o que está em oculto, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Então olha a magnitude da desobediência, da torpeza, da sujeira, da imundície, do pecado. Então nós temos que entender que a luz, ela manifesta tudo que está em oculto. Quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. E diz aqui: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Então nós temos que ficar atentos, acordados, vigilantes, porque não podemos ser mortos espiritualmente. Pelo contrário, nós temos que viver a novidade de vida que nos é entregue a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus. Porque aí ele finaliza aqui no versículo 14: e Cristo te esclarecerá. Então nós temos que pedir todos os dias para o Espírito Santo de Deus nos ensinar e que nós tenhamos a mente de Cristo. Vamos continuar? Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós não podemos mais andar como pessoas que não entendem as coisas. Se nós lemos a palavra, se nós praticamos a palavra, não podemos mais ser somente ouvintes ou leitores, mas nós temos que ler, ouvir e praticar. Nós não somos mais como antigamente nós éramos, que não conhecíamos e vivíamos no tempo da ignorância. Depois que nós aceitamos ao Senhor Jesus, não há tempo da ignorância, e até aqueles que não conhecem a palavra, eles ouvem a palavra de alguma forma. Eles veem a palavra, eles ouvem a palavra. Ninguém pode dizer que eu não soube. Sabe? A pessoa sabe o que faz certo, o que faz errado, quem é Jesus Cristo, só não quer aceitar. Então nós temos que fazer o quê? Andar como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias já são maus. Eles já começam muito rápido. E a gente tem que ir contra isso aí. Nós temos que fazer com que o nosso dia dê para tudo. Porque às vezes nós nos atolamos em tarefas de casa, para as donas de casa, que eu estou falando agora como eu. Às vezes as pessoas se atolam nos seus trabalhos, nos seus cursos, nas suas faculdades. E quando elas vão parar para falar com Deus, elas vão entregar o resto, o que sobra. Então, às vezes, ficam de frente para uma TV vendo 5, 6 horas de série, de futebol, de coisas que agradam, fazem o que querem fazer. E quando trabalham demais, estudam demais porque querem coisas, querem dinheiro, querem posses, querem bens. E quando vão entregar para o Senhor, é 5 minutos. Agradecendo o dia, se jogam na cama e dormem. Muitos, quando começam a ler a palavra, dormem. Outros também que pegam para falar com o Senhor não conseguem ter foco, não conseguem ficar atentos, não ouvem a palavra do Senhor. Então não há mais tempo para isso nas nossas vidas. Não há. Nós temos que entender que nós não podemos mais ficar dando bobeira. Principalmente a igreja, principalmente aqueles que conhecem o Senhor. Porque a gente não pode olhar para as circunstâncias que temos vivido, não podemos olhar para as pessoas que causam decepção para nós, porque a gente tem que olhar para o foco, que é o único foco, que é Jesus Cristo, que através dele nos foi dada a salvação, e é a maior riqueza que nós temos, a imortalidade, porque isso tudo que nós estamos passando aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar, e triste daqueles que vão ficar, mas nós temos que entender que nós temos que começar a preparar a nossa vida para a eternidade. E uns já deveriam ter começado há muito tempo e ainda não começaram. Então agora, nesse final dos dias, do mês de dezembro, que a gente venha separar a nossa mente, o nosso coração e aprender o que eu estou fazendo aqui errado. Eu tenho que me dedicar mais à palavra, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que fazer oração, eu tenho que fazer propósito. Onde é que eu estou relaxando? Aqui eu não estou lendo a escritura. Eu quero entender o que está falando aqui nesse versículo. Eu quero entender o que está falando aqui nessa época. Entrar dentro da palavra. Porque nós precisamos. E versículo 16 de novo. Remindo o tempo, porque os dias são maus.
Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, porque senão nós vamos ficar caindo em ciladas e artimanhas de sugestionamento de Satanás. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, olha a importância que nós temos que viver. Não sermos insensatos, não estarmos mortos, não estar dormindo, porque nós sabemos, igreja, que o Senhor está às portas. Não é mais Ele virá, Ele já está às portas. E nós não podemos ficar embriagados com o vinho do mundo, mas nós temos que começar a nos encher do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Eu sei que às vezes as pessoas podem falar assim, mas como que eu vou salmodiar, como é que eu vou louvar, como é que eu vou glorificar, como é que eu vou cantar? Eu estou passando por um deserto, eu estou passando por uma tempestade, eu estou passando por uma adversidade, que eu não posso, não tenho nem condições, eu estou sendo envergonhada, eu estou sendo humilhada, eu não estou entendendo o que eu estou passando, eu não estou sendo amado. Irmãos, eu também passo muitas coisas, estou passando. Mas nós temos que louvar, nós temos que engrandecer, nós temos que salmodiar, nós temos que nos alegrar no Senhor. Não é a alegria nossa, porque dói. Mas quando você começa a botar um louvor, você começa a ler a palavra e Deus vai falando com você através das Escrituras, como Ele está falando aqui conosco agora. E Ele está nos ensinando para nós não sermos do mundo, que nós sejamos imitadores do Senhor, que nós venhamos andar em amor, que nós temos os frutos do Espírito na bondade, na justiça, na verdade. Ele está aqui falando conosco. Então, quando a gente começa a ler a palavra, vai nos dando força. Quando a gente começa a louvar, o nosso coração vai ficando mais leve. Quando você espera verdadeiramente em Deus, você olha assim o cenário. Isso eu estou falando porque eu estou vivendo. Você olha o cenário do que você está passando, aí você pensa assim, meu Deus do céu, agora já era. Agora não tem mais jeito. Mas tem, porque na impossibilidade dos nossos olhos vem a possibilidade do nosso Senhor. Aquele que é dono do céu e da terra, do ouro, da prata, dos ares e dos mares, que tem a terra como estrada dos seus pés. E por que às vezes a gente fica com medo? Porque a gente não compreende, porque a gente não busca, porque a gente não entra para a palavra e deixa a palavra agir dentro de nós. Porque às vezes a gente não deixa o Espírito Santo de Deus agir, nos guiando. Isso eu estou falando porque eu também passo essas coisas. Então, irmãos, nós temos que fazer o que o Senhor tem falado na palavra, obedecer o que Ele tem nos ensinado, as Escrituras, os mandamentos, os conselhos, os estatutos. Evitar fazer as coisas que desagradam ao Senhor, fazer aquilo que Ele manda, não fazer aquilo que Ele não manda. Nós temos que abrir a nossa mente, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nós temos que colocar esperança, olhar para a situação e falar, meus olhos terrenos estão olhando isso aqui e não estão vendo nada, mas eu creio num Deus que é o Senhor, que é Rei, que é Juiz, que é Legislador, que é o Guarda de Israel. Então a gente tem que colocar, entender que a nossa esperança não pode estar no que os nossos olhos terrenos alcançam, mas a nossa esperança tem que estar naquilo que o Senhor nos promete. E há promessas, há propósitos, há planos que o Senhor fez sobre a sua vida antes do ventre da sua mãe. Então os dias são maus, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ser prudentes. Nós temos que andar vigiando, sermos sábios, buscar a clareza da Escritura para as nossas vidas, comer a palavra, nos alimentar com a água limpa, beber da água limpa que jorra do trono de Deus, nos alimentar com o maior alimento que nós temos, o pão vivo que veio do céu. Compreender que Jesus é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, entender que nós não estamos sozinhos.
Entender que isso tudo que estamos passando vai passar, vai passar, vai passar. São apenas situações, provas, tropeços, pedras, que parecem que vêm para nos destruir, mas ao contrário, essas situações elas vêm para nos fortalecer, nos ensinar que nós devemos perseverar, porque se nós não avançarmos, se nós não lutarmos, se nós não formos para frente, se nós não compreendermos a magnitude da nossa vida, que não está aqui nessa terra, que esse plano é um plano inferior àquilo que o Senhor tem planejado para nós, nós não vamos vencer as nossas lutas, as nossas guerras. Porque para vencer as nossas lutas e as nossas guerras, nós temos que depositar uma confiança irrestrita, entregar verdadeiramente. Nós não somos mais independentes, nós não estamos mais no mundo, nós não estamos mais nas trevas, nós não estamos mais fazendo a nossa vontade. Nós temos que buscar andar em integridade, andar em sabedoria, andar em renúncia, andar em santidade, porque nós já fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero glorificar e exaltar o Teu santo nome, te agradecer por essa rica palavra, Pai. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor falou conosco neste dia. Te agradecer, ó Deus, por mais um dia, Senhor, que está chegando ao fim desse fim de ano. Mas não é o fim da nossa história, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós queremos entregar a Ti, Senhor, o controle das nossas vidas e Te pedir, abre o nosso entendimento, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver de uma forma correta diante de Ti. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, não nos deixe, Senhor, olhar para trás, não nos deixe, Senhor, ficar em murmuração, mas que nós possamos viver em novidade de vida, em esperança em Ti, nos alegrar, no Senhor, nos alegrar porque sabemos que tem um Pai que cuida de nós, saber que o Senhor está com o seu cetro de equidade apontado para nós, saber que o Senhor inclina seus ouvidos ao nosso favor para ouvir o que nós temos que falar com o Senhor, mas o Senhor já sabe o que nós vamos falar antes do som sair dos nossos lábios, Pai. Eu glorifico e exalto ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua verdade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que tem sido derramado sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu quero te apresentar a nossa família, te apresentar, Senhor, nossa nora, nosso genro, Senhor, nossos filhos, nossa parentela de perto e de longe, Senhor, nossos amigos, nossos inimigos, nossos vizinhos, nossa rua, Senhor, o prédio onde as pessoas têm morado, as casas, Senhor, as vilas, as vielas. Senhor, eu quero te apresentar a nossa rua, o nosso estado, a nossa nação, as nações, as que se encontram em guerras físicas e espirituais. Pai, vai trabalhando, ó Deus, nesses cenários desérticos, caóticos, Senhor, tempestivos, mas que nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Nós queremos entregar, Senhor, essa semana em Tuas mãos, glorificando, exaltando o Teu santo nome, te bendizendo e te agradecendo e te pedindo, ó Deus, entra com providência, Pai. Entra com cura, com provisão, com transformação, com restauração, com libertação. Quebra essas cadeias, Senhor, essas muralhas, essas correntes, esses portões de ferro, essas trancas de bronze, Senhor, vai queimando, vai quebrando, Senhor. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem avançado contra as nossas vidas caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Nos dá, Senhor, o discernimento do Espírito, Pai. Nos dá condições, ó Deus, de lermos a Tua palavra, de buscarmos, Senhor, de entendermos que nós temos que nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, eu quero glorificar, exaltar o Teu santo nome, te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que até aqui o Senhor chegou, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. E se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou, porque nós não temos força suficiente, Senhor, para vencer, Senhor, todos os dias. Nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, nós sabemos, ó Deus, que as coisas estão se apertando, nós sabemos, ó Deus, que os dias estão abreviados, Pai, mas também sabemos que quando entregamos tudo nas Suas mãos, obtemos resposta, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o justo juiz, Senhor. O Senhor é que entra nas nossas pelejas, e há pelejas que nós não vamos precisar lutar, porque é o Senhor que luta por nós. Mas nos dá o discernimento, Senhor, para que nós sabemos quando nós temos que lutar e quando é o Senhor que luta. Não nos deixe,
deixe olhar, Senhor, para trás, não nos deixe murmurar, Senhor, por aquilo que nós não tivemos, que perdemos, mas que nós possamos compreender que tudo nessa terra é passageiro. Pai, que nós venhamos a buscar cada dia a nossa salvação, porque é dia após dia, e venhamos, Senhor, estar aptos, Senhor, diante da Tua presença, que nós possamos preencher todos os pré-requisitos e todos os requisitos para estarmos, Senhor, no Teu reino, que o Teu reino seja chegado até nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, atitudes, palavras, ações, reações, sentimentos, que muitas das vezes te entristece, Senhor. Não nos deixe sermos somente ouvintes nem leitores, mas que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos do Senhor e sem o Senhor, nada podemos fazer. Nada que o nosso braço aparentemente vai conseguir sem o Senhor. A nossa sabedoria ela é muito limitada diante da sabedoria do Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, dá sabedoria para os teus filhos e para os teus servos, ó Deus. Dá sabedoria, dá a cura, dá a transformação, a libertação, a mudança, a restauração, Senhor. Entra com providência, entra, Senhor, nessas famílias, nessas casas, ó Deus, nesses pais. Que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais. Que haja a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito, Senhor, nesses lares, com esses jovens, com essas crianças, com esses idosos, ó Deus. Visita os hospitais, UPAs, clínicas, orfanatos, asilos, manicômios. Senhor, visita, Senhor, as prisões, Senhor, as casas de recuperação. Pai, vai trabalhando, Senhor, aonde o Senhor sabe. E nós sabemos também, Pai, que há, Senhor, coisas malignas, torpes, imundícias, Senhor. Liberta de todo pecado, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, de tudo aquilo que tem profanado, Senhor, a nossa carne, e nos ensina, Pai, a renunciar a nossa carne, a combater o bom combate, a guardar a nossa fé e a seguir, Senhor, olhando para o foco que é a nossa salvação. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus pagou um alto preço de sangue sobre as nossas vidas, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, blinda com Teu sangue os portais os umbrais das nossas portas. Guarda-nos, Senhor, nos proteja, Senhor. Envia Teus anjos, Senhor, ao nosso respeito, para que não deixe que nós venhamos a tropeçar. Nos blinda, nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, da bala perdida, do homem sanguinário, da violência, do acidente, do mal súbito, das batidas, das fechadas, dos incêndios, dos alagamentos, Senhor. Oh, meu Deus, vai trabalhando na vida dos Teus servos, dos Teus filhos, Senhor, que se encontram em sinceridade, que não dobram o joelho para Baal e nem se seduzem, Senhor, com a manipulação de Jezabel, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Age onde nós não podemos agir, que a minha voz vá aonde a minha voz não vá, que essa palavra vá aonde os meus pés não alcançam. Ah, Senhor, eu te entrego os missionários, eu te entrego os Teus servos, Teus filhos, eu te entrego os anjos da Tua igreja, Pai, para que haja manifestação do Teu Espírito e que vidas sejam curadas, libertas, transformadas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Amém e graças a Deus.